Todos amém, Jesus? Amém, Jesus. Som da igreja iglesia. e os ouvintes, Y nós, com a paz do Senhor Jesus. con la paz del Señor Jesús. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos, hermanos oyentes, todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y la tierra, esta é uma transmissão ao vivo, es una transmisión en vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, directo de Sao Paulo, Brasil, para toda a terra. para toda la tierra. Transmissão ao vivo, Transmisión en vivo daqui da nossa sede, de nuestra sede, o Templo da Glória Divina em São Paulo, Templo de la Gloria Divina, Sao Paulo, capital, para para toda a terra. toda la tierra. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos, hermanos oyentes, pega as promessas de Deus agora. tomen las promesas de Vamos Dios, meditar vamos a meditar na palavra de Deus. la palabra de Dios, Vamos pregar o Evangelho de Jesus, predicar el Evangelio de Jesús, pregar a doutrina de Jesus. predicar la doctrina de Jesús. Hoje é uma pregação muito especial Una predicación muy especial que tem sido se esquecida dos púlpitos, que se olvidan en los púlpitos devido à apostasia que nós estamos de vivendo la apostasía que estamos viviendo dos últimos en los tempos. últimos tiempos. Nós não tem visto mais No ha visto más pregações que predicaciones pregam acerca da doutrina do Senhor. predica de la doctrina del Señor, Pregações sobre o céu, sobre el cielo, pregações sobre o inferno, sobre el infierno, pregações sobre a vaidade mundana. sobre la vanidad mundana. Ninguém está pregando por quê? Está predicando por Porque qué? estão contaminados pelo pecado, Está contaminado por el pecado, contaminados pela apostasia de Satanás. por la apostasía de Então, Satanás. meus amados irmãos, Entonces, amados o hermanos, Espírito de Deus vai pregar el Espíritu de Dios para predicará um despertamento a toda a igreja. despertamiento en la iglesia, O Espírito Santo de Deus vai falar hablará el Espíritu acerca Santo. do porquê ¿Por qué que as que las igrejas iglesias estão ficando está quedando cada dia mais frias cada día más e fría, afastadas da sã doutrina? apartada de la sana doctrina? Então, meus irmãos, abra a Santa Bíblia, Abra la Santa no Biblia, livro do profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 23. capítulo 23. Glória a Deus. Então vamos lá, igreja querida, Vamos, iglesia querida, do meu coração, mi corazón, ler a palavra de Deus, lee la palabra de Dios. no Ezequiel, Ezequiel, capítulo 23, capítulo 23, verso 1, versículo 1. que Aolá Dice Olá e Aolibá, y Olibá, é as duas meretrizes. las dos meretrices. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: La palabra de Dios a mí diciendo: Filho do homem, Hijo de hombre, houve duas mulheres, hubo dos mujeres, filhas de uma mãe. hijas de una madre, Estas se las prostituíram-se cuales fornicaron no Egito, en Egipto, prostituíram-se se fornicaron na sua mocidade. su juventud, Ali foram apertados fueron apretados os seus sus seios, senos, e ali foram apalpados y apolpados os seus seios sus senos, da sua virgindade. de su virginidad. E os seus nomes Sus nombres eram Aolá, eran Olá, a mais velha, la más vieja, e Aolibá, y a Olivá, sua irmã, su hermana, foram minhas, que fueron mías, e tiveram filhos e y filhas. dieron hijos e hijas. Quanto aos seus nomes, ¿Cuántos sus nombres? Samaria, Samaria, e Aolá, Aolá, e Jerusalém, y Jerusalén, Aolibá. a Olivá. Prostituiu-se Aolá, Aolá se prostituyó, sendo minha, siendo mía, e namorou-se se enamoró dos seus de amantes, sus amantes, dos assírios, de los asirios, seus vizinhos, vecinos, vestidos de azul perfeitos, vestidos de púrpura perfecta, magistrados, magistrados, todos mancebos de cobiçar, los jóvenes codiciables, cavaleiros, caballeros, montados a cavalo. en jinetes de E caballo. assim cometeu ela Y así cometió ella duas devassidões com eles, dos devastaciones con que ella, eram todos a flor que eran todos a flor dos filhos de los hijos da Síria, de la e Siria. com todos Y aqueles con todos aquellos de que se namoravam, que se enamoró, com todos os seus con ídolos, todos sus se ídolos, contaminou. se contaminó. Suas impundícias Sus impudicias que trouxeram do Egito que trajeron de Egipto não as deixou, no las dejó, porque com ela porque con ella se deitaram se echaron na sua mocidade, en su juventud. e eles apalparam Ellos palparon os seios da sua virgindade, los pechos de su e virginidad, derramaram sobre ela derramaron sobre ella sua impundícia. su inmundicia. Portanto, Por tanto, entreguei na mão entregué en mano dos seus amantes, de sus amantes, não na mão dos filhos en mano de los hijos da Síria,
de los asirios, de quem enamorara. de quienes se enamoró. Estes descobriram Estos descubrieron sua vergonha, su desnudez. levaram-se seus filhos e suas filhas, Tomaron hijos e hijas, mas a ela mas a ella mataram na espada. mataron a espada. Foi afamada entre as muitas mulheres e sobre executar os Fue juízos. famosa entre las mujeres por Vendo ese isto, juicio. sua irmã, Y viendo esto su hermana, Aulibá, corrompeu Alibá se corrompió ao seu amor su amor mais do que ela, más que e ella, as suas devassidões y sus foram fornicaciones maiores fueron más grandes do que da sua irmã. que de su hermana. Amém? Amém, Senhor Jesus. Grita, meu Deus, meu Pai, fala o meu coração, preciso ouvir. Senhor Jesus, estamos atentos para ouvir a Tua voz, através do Espírito Santo. Edifica-nos, ó Pai. Aumenta nossa fé. Brinda nosso coração. Para nós não sermos enganados pelas falsas doutrinas. Senhor, fala com a Tua igreja, com o Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Deixe se assentar, igreja, Puede sentarse, iglesia. do meu coração. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos y hermanas de oyentes, todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y la tierra, eis aí a santa, bendita y la santa bendita palavra de Deus. palabra de Dios. O Espírito de Deus aqui falando Espíritu de Dios hablando acerca de Aolá sobre Olá e Olibá. y a Olivá, Aqui, meus irmãos, é uma parábola que es una parábola que o nosso Deus fez nuestro Dios hizo através da sua palavra, a través de su palabra, dizendo diciendo acerca sobre de duas cidades, dos ciudades, Jerusalém Jerusalén, e Samaria. Jerusalén y Samaria. Jerusalém Jerusalén, em Judá Judá e Samaria y em Samaria Israel. en Israel. Quando os reinos Cuando los reinos estavam divididos, estaban divididos, meus amados irmãos e irmãs, amados hermanos y hermanas, devido ao pecado, debido al pecado, devido à apostasia debido a la que já apostasía começou que comenzó em Samaria. en Samaria. Olara Samaria, Olá es la Samaria. que se contaminou com os deuses estranhos. Contaminó con dioses extraños. Israel, Israel. qual os reinos estavam divididos Estaban divididos los reinos devido ao pecado. debido al pecado. Por que, meus amados irmãos? ¿Qué, amados Porque hermanos? se contaminou. Se contaminó. Deus já tinha avisado. Dios ya había avisado. Deus já tinha falado. ya había hablado. Glória a Deus. Olha o diabo furioso. Todo jeito, né, irmãos? Y el diablo furioso de Para toda atrapalhar a manera. mensagem da palavra de Para Deus, hein? atrapar el mensaje de la palabra Não é de Dios. converseiro na igreja. No es conversa en la iglesia. O homem com o microfone lá fora. El hombre con Mas micrófono o afuera. sangue de Jesus tem poder, Pero la Satanás. sangre de Jesús tiene poder. Palmas para Jesus. Glória a Então, Jesus. meus amados irmãos, Sus amados hermanos. eis aí a mensagem Y hay el mensaje. da palavra de Deus. La palabra de Dios. Que Deus comparou. ¿Por qué Dios comparó? Porque Deus, desde lá do início, Desde el inicio. Deus falou: quando entrar na terra do Cuando Senhor, entres en la tierra del Señor. não trazeis os costumes do No Egito. trae las costumbres de Egipto. Que eu separei você, Israel, Yo separé de usted uma Israel. nação eleita, Nación elegida. separada Separada. das nações Las pagãs. naciones paganas. Então, meus amados irmãos, Mis amados o hermanos. povo de Israel El pueblo de Israel. se contaminou com a apostasia Contaminó con la dos apostasía. deuses Los estranhos, dioses extraños. se prostituíram Se prostituyeron. tanto fisicamente Tanto físicamente. como também como también espiritualmente, espiritualmente. adorando outros deuses. Adorando otros dioses. Deus tinha enviado o profeta a Les eles envió profeta a ellos. para que eles se arrependessem para que se do arrepintiesen seu pecado de su pecado. e voltassem Y volviesen ao primeiro amor. al primer amor. Mas muitos não deram ouvido. Muchos no dieron Ao oído. contrário disso, Contrario de eso, o que eles faziam? ¿qué ellos hacían? Matavam os profetas de Deus, Estaban a los profetas de Dios. blasfemavam dos profetas de Deus. Llamaban a los profetas de Então, Dios. meus amados Mis irmãos, amados hermanos, minhas amadas irmãs, amadas hermanas, ali ahí, Deus lançou ele na mão dos assírios lanzó la mano de los e asirios. nunca mais Nunca más voltaram de lá volvieron de ahí como profetas de Deus. profetas de Dios. Então agora Ahora,
A Olibá Olivá era y Jerusalém, Jerusalén, que era a capital da la adoração. capital de adoración. Ao ver a queda Al ver la de caída Israel, de Israel, o pecado que estava contaminando Israel, pecado contaminado en Israel, desde a época de Jezabel, desde la época de Jezabel, desde a época que houve as divisões desde la división entre os reinos do sul e o reino do el norte, reino del sur y del norte, agora eles também começaram a se contaminar comenzaron a contaminarse com os deuses con los estranhos. dioses extraños. Então aí houve profecia de Hubo Deus, profecías de Dios, Deus levantou Dios levantó, profeta Jeremias, Profeta Jeremias, e agora também ahora también levantou levantó Ezequiel. a Ezequiel. Conforme levantou Ezequiel, Conforme levantó Ezequiel, já lá na terra dos caldeus, na terra dos na caldeus, Babilônia, na Babilônia, ali já ahí ya profetizando acerca do pecado sobre el pecado do povo de del Deus. pueblo de Dios. Por que o povo de Deus ¿Por qué el pueblo de estava Dios sofrendo estaba sufriendo aquelas coisas aquellas horríveis, cosas horribles, sendo preso siendo preso devido à rebeldia, debido a la rebeldía? porque se apostataram da fé. Se apostataron de la fe. Olha que Deus falou, meus Lo irmãos, que Dios habló, hermanos, lá em Gênesis en 35. Génesis 35, Mandou que as mulheres tirassem os deuses estranhos das suas orelhas quitar los dioses extraños de las orejas, e as pinturas dos seus dedos, la anéis. cintura de sus dedos, anillos. Então agora houve um tempo de apostasia, Hubo un tiempo de apostasía, onde com as mulheres começou cuando las mujeres a comenzaron a adquirir adquirir todas as obras malignas do diabo. todas las obras malignas del diablo. Então aí na hora Ahí en la hora, que começou ali comenzó ahí as coisas maus, cosas malas. o diabo começou a contaminar Comenzó a contaminar o povo, pueblo, já não tinha mais discernimento do santo sin discernimiento del santo, do profano, de lo profano. porque as mulheres agora começaram a se pintar, Comenzaron a pintarse, começou a usar os deuses estranhos nas suas los orelhas dioses extraños en la oreja e começaram a se y a prostituir. prostituirse. É o caso de Olibá, Olá e Olibá. Se le Olá y a Olivá, Prostituía tanto fisicamente tanto físicamente como espiritualmente. como espiritualmente. Ela começou espiritualmente Comenzó espiritualmente a adquirir os deuses estranhos, adquirir dioses extraños, os templos sagrados de Deus. templo sagrado de Dios, Começaram a colocar os deuses estranhos, colocaron dioses as extraños, estátuas de Baal, estatuas de Baal, Infar, Infar, de Astarote, Astarot, tudo isso todo eso para contaminar contaminar a palavra de Deus, la palabra de Dios, as coisas de Deus. cosas de Dios. Então, meus amados Mis irmãos, amados hermanos irmãs e y ouvintes, hermanos oyentes, Deus se irou Dios se airó e enviou y envió agora em ahora Jerusalém en Jerusalén Nabucodonosor, Nabucodonosor, babilônica, babilónica, para matar a fio da espada matar a filo de os espada, reis los rebeldes. reyes rebeldes, Também, meus amados irmãos e irmãs, amados hermanos, hermanas, para deixar preso para dejar preso todo aquele povo. todo el pueblo. Por isso que agora também, olha o que diz a palavra de Deus em Que Jeremias, dice en Jeremías, capítulo 4, capítulo 4, verso 30. versículo 30. Agora, pois, Ahora pues, que farás, ó ¿qué assolada? harás, oh asolada? Ainda que te vista Aunque te de vistas carmesim, de carmesí, ainda que te adornes aunque te com adornes enfeite de ouro, con arreglos de oro, ainda que te pintes aunque te pintes em volta dos teus olhos alrededor de tus com ojos antimônio, con antimonio, debalde, debalde, te farias bela? haré las Os amantes os amantes que desprezam que e desprecian, procuram tirar-te a vida. quieren quitarte la vida, Tá vendo? quitarte. ¿Está viendo? Muitas das mulheres ali Estaban muchas de las mujeres ahí que eram de Deus começaram que eran de Dios comenzaron a se desviar. a desviarse. Não tinha mais a proteção de No Deus. había más la protección de Dios. Agora queria entrar nos costumes Querían entrar dos costumbres babilônicos, de los babilónicos, nos costumes do Egito. costumbre de Egipto. E aí começaram a se pintar Comenzaron a pintarse igual as mulheres igual las mundanas. mujeres mundanas. Era um jeito que elas tinham que fazer Una manera que tenían para que hacer seduzir os para homens, seducir los hombres, seduzir os soldados, seduzir los soldados, seduzir os reis, los reyes, para que não matasse elas. para que no los matasen. Tá vendo como a pessoa perde a essência do Espírito Santo? Pierde la esencia del Espíritu Começa a Santo. se entregar ao Se pecado? entrega al pecado. Porque assim foi feito Jezabel. Así fue hecho con A Bíblia Jezabel. diz, A Biblia dice, lá em 2 Reis 9:30, me fala melhor, memória, en 2 de Reyes em 9:30, e Jeú veio a de Jezreel, y Jehú vino de Jezreel, e o que ouvindo Jezabel, que oyendo se Jezabel pintou se pintó em volta dos olhos, alrededor de los e ojos, enfeitou a sua cabeça, arregló su e cabeza, olhou pela janela. y miró por la Porque ventana. assim fez Jezabel. Porque ahí se hizo Ela se Jezabel, pintou se pintou como uma meretriz como uma meretriz para tentar encantar aquele homem. encantar a aquel hombre. Mas o homem, quando foi enviado pelo Espírito Santo de Deus, El hombre enviado por el Espíritu foi para Santo fazer a derrota dela. fue para la derrota E de os ella. cães comeram sua carne, Los perros comieron su carne, exceto suas mãos e seus pés e o seu rosto. excepto manos, pies y A Bíblia não rostro, especifica A Bíblia não diz porque estava pintado. porque estaba pintado. Porque os cães na época eram animais imundos para os Los judeus. perros eran inmundos para los judíos. Então aquela coisa era tão
imunda diante de Deus, Tan inmunda delante as de Dios. pinturas, vaidade, Pinturas y que vanidades. Deus não permitiu nem os cães comer, Dios no permitió para comer a los mostrar a perros, imundícia do para pecado, mostrar la inmundicia do del que as pecado, pinturas de Satanás, las pinturas de as Satanás, vaidades. las vanidades. Então agora, Agora, quando o povo, como você vê o povo de Deus de Israel, o povo de de Deus de Jerusalém, Israel, de Jerusalém, as mulheres começaram a usar esses enfeites satânicos, comenzaron a usar esos é porque arreglos estava em satánicos. momento de apostasia. Está en un momento de apostasía. Olha que Isaías também, Mira que Isaías también ele pregou, diz ainda mais o Senhor, dijo más el Señor. porquanto as filhas de Sião Cuando las hijas de Sion se exaltam se exaltam, e andam de pescoço erguido andan de cuello e erguido, têm olhares impudentes, impudientes son e mal. quando andam Cuando andan, como que vão dançando como que van e danzando, cascavelando com os pés. cascabeleando con los pies. Tá vendo cascavelando com os pés? Está cascabeleando con los Naquela pies. época tinha um salto alto satânico, Tenían hein? taco alto Que satánico. Deus abomina. Que Dios abomina. Porque as filhas, quem são as filhas de Sião? ¿Quiénes son las hijas de Não Sion? está falando No está hablando das mulheres ímpias, de não. mujeres impías, no. As filhas de Sião compreendem as filhas de Israel, as filhas de Deus, Son las hijas de que Dios. eram Israel. mulheres de Deus, Mujeres de Dios. mulheres consagradas, Mulheres consagradas. mulheres justas e fiel, Justas y fieles. mas se contaminou com o pecado. Se contaminó con el Por pecado. quê? ¿Por qué? Os profetas de Deus Os profetas de que Deus saíam de Jerusalém, que salieron de Jerusalém, eles iam profetizar em Israel e em Samaria profetizar en Jerusalén y acerca Samaria do pecado sobre el pecado. que acontecia com eles. Que sucedeu com Eles eles. se corrompia, Se corrompían. como diz Jezabel, se dice, banqueteava se banqueteaban com seus com os suyos, falsos profetas. falsos profetas. Porque aqueles que eram profetas de Deus, Aqueles que eram profetas de Deus, que iam entregar revelações entregaram revelações acerca do pecado. sobre o pecado. Quando não eram mortos a fio da espada, No era muerto a fila de era espada. seduzido por Jezabel Seduzido por e Jezabel, as suas meretrizes. suas meretrizes. E quando eles caíam no pecado do adultério, Caíam em pecado do da adultério, prostituição, da prostituição, eles perdiam a essência, perdiam a essência do Espírito de Deus Espírito de e Deus. se contaminaram. Se contaminaram. Aí quando voltava lá para Jerusalém, Volveram para Jerusalém, começaram a pregar uma outra doutrina. Começaram a predicar outra A doutrina. doutrina que não é bíblica. Doutrina não E bíblica. muitos começaram a se corromper. Se corromperam. As mulheres começaram Mujeres comenzaron a levantar, fazer bolos, fazer como diz a Bíblia, como diz a para Bíblia, os deuses estranhos. para os deuses E ela se estranhos. pintava Ela se pintava em adoração En adoración a deusa Azerá, a la diosa Será. que é uma deusa pagã Uma deusa pagana, da vaidade. da vanidade. A deusa pagã que a rainha Jezabel servia. A reina Jezabel Desde servia. quando ela trouxe a apostasia para Israel. Desde que trajo a Agora a apostasia. apostasia tomou conta. A apostasia tomou Então aí conta. agora Deus envia, Ahora Dios envía. e como soltou os assírios para castigar Israel, Soltó los asirios para agora castigar vai Israel. soltou Nabucodonosor, Soltou permitiu Na- Nabucodonosor Permitió a para Nabucodonosor castigar Jerusalém. para castigar Então Jerusalén. agora todos começaram a ficar Todos comenzaron a quedar apostatados. apostatados. Quando Deus levantou o profeta Jeremias, Levantou al profeta Jeremías, pregando a doutrina verdadeira, la doctrina verdadera, eles não aceitavam. ellos no aceptaron. A Bíblia diz que Jeremias, A Bíblia diz que ele foi Jeremias ferido dentro do templo foi herido dentro por del pregar templo, a verdade. por predicar a Chegou a verdade. ser preso. Chegou a ser E a preso. doutrina do Senhor que ele pregava contra tudo aquilo, Doutrina del Señor que não predicaba só contra as ello, pinturas, vaidade, não só pinturas, mas também vanidades, acerca da idolatria dos deuses también estranhos, idolatría de dioses chegaram a extraños, ser rasgadas e queimadas. fueron rasgados y Só quemados. que coisa terrível que estava acontecendo. Qué cosa terrible que estaba Então, um sucediendo. tempo de apostasia. El tiempo de apostasía. E aonde que eu quero chegar, meus irmãos? ¿Dónde quiero llegar, Com os hermanos? dias de hoje, En los días de hoy não tem sido diferente. no fue diferente. Igrejas do lado do nosso tempo mesmo. Iglesia de nuestro Não tiempo, vou nem trazer dos tempos primitivos. ni siquiera el tiempo Já dos primitivos. tempos de agora. Ya los tiempos de Que ahora. antigamente se conhece igrejas. Antigamente se conhece Como eram igrejas. Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus. Como foram Deus de Amor. Como foi Deus de Amor. E demais ministérios. Demais Que era ministérios. tudo, as igrejas todas Eram igrejas eram todas. unificadas todas na sã doutrina. Unificadas na sã Eram doutrina. irmãos santificados. Hermanos Os santificados. irmãos mais antigos sabem disso. As irmãs cabelo branco sabem disso. irmãs cabelo branco Como sabem que disso. era. Como era. As igrejas das décadas de 60. Iglesia de la década de 60. Desde 1911, 910 até os dias de 60, anos 60. Hasta los años 60. Como eram as igrejas até nos anos 90. Hasta los años 90. Onde começou a decadência. Começou a decadência. Tinha algumas igrejas fiel, Tenía iglesias fieles. mas alguns já tinham decaídos. Ya habían decaído Então algunas. essas igrejas eram ministério santo, Era ministerio santo. que pregava a sã doutrina. Que predicaba la sana Mulher doctrina. compreende igreja. Mujer comprende Essas iglesia. igrejas eram igrejas santificadas, Era iglesias que santificadas. pregavam o evangelho. Predicaban el Aí evangelio. quando começou a pregar contra o pecado, Começou a predicar contra contra a o pecado, vaidade, contra a vanidade. Igreja Assembleia de Deus antiga Igreja Assembleia de tinha Deus mais antiga. doutrina do que nós. Tinha mais doutrina que Os nosotros. irmãos mais antigos falam Hermanos mais que eles não antigos ouviam nem rádio. No escuchaban ni radio. As irmãs Hermanas. era mangas compridas nas mangas, Mangas largas, não tinha na calça manga. Comprida, Não tinha era pantalão. tudo saias, Era tudo não faldas. usava pintura de maneira alguma, Não usava não maquiagem. cortava o cabelo, Não cortava o era cabelo. irmãs e irmãos santificados. Irmãos Quando santificados. saía da rua para ir para a igreja, Saía a la calle, saía vinha ahí. assobiando os hinos da harpa.
Venían con los himnos del arpa, cantando. cantando. Os irmãos, quando ouviam a doutrina, Cuando escuchaban la doctrina, chorava. lloraban. Então o que aconteceu? ¿Qué sucedió? Quando o pecado começou a se multiplicar, El pecado se multiplicó. a igreja começou a ter uma decadência. La iglesia vio la Deus decadencia. começou a enviar os homens de Deus pregando a doutrina. Dios envió predicadores de la O doctrina. que eles faziam? ¿Qué hacían? Eram contra. Eram contra. Como fizeram Israel. Como hicieron con Israel. Trouxeram os costumes do Egito. Trajeron costumbres do A Egito. igreja pregava contra o aparelho imundo da televisão de Satanás. Predicando contra el aparato inmundo de O que eles Satanás. começaram a fazer? ¿Qué comenzaron a hacer? Começou a permitir os irmãos ver televisão. Comenzaron a permitir ver Os televisión. pastores começaram Pastores a comenzaron pregar em canais de televisão. en canales de Começou televisión. um liberalismo na igreja. Liberalismo en la O que iglesia. aconteceu, igreja ¿Qué querida? aconteció, iglesia Aí querida? começou a decadência dessas igrejas. Comenzó a decadencia de las Começou a iglesias. cair. Comenzó a caer. Aí caer. tinha a única igreja Ahí la única que iglesia ainda pegava como foi Israel, aún predicaba como que ainda pregava a doutrina aún predicaba la doctrina acerca dos pecados de Samaria, de los pecados de Samaria, como era essas antigas igrejas. como era a antigua iglesia. Uma igreja famosa. Iglesias famosas. Todos conheceram a Assembleia de Deus, né? Todos conheciam a Assembleia Igreja de Deus. famosa. Igreja Então a famosa. outra igreja, como era Deus de amor, Outra igreja, como era começou a Deus de amor, pregar. começou a predicar. Porque dali, né, nasceu uma igreja santa pregando a doutrina de Deus. Aí nasceu pregando a Como doutrina foi de Deus. missionário Davi Miranda. O misionero David Miranda. Denunciando os pecados de Olibar. Denunciando los pecados de Olivar. Denunciando das tantas igrejas que caíram, não só a Assembleia, mas demais igrejas que caíram. Más iglesias que cayeron. Começaram a denunciar. Começaram a denunciar. A irmã Hermanos. não aceitou No aceptó o pecado. el pecado. A irmã mais velha, né? La hermana más vieja. Agora começou, só que aqui é o contrário. A irmã mais nova está santificada e as mais velhas caiu. La nueva más santificada y la Então, demás meus cayeron. amados irmãos, Entonces, amados hermanos, amadas irmãs, amadas hermanas, aí começou ahí comenzó a decadência das igrejas. decadencia de las E iglesias. Deus começou a usar os profetas, Jesús usó los profetas. dizendo que a televisão de Satanás, Usando la televisión de que Satanás. todas as mulheres que cortam o Todas cabelo, las mujeres que cortan el que usa cabello. pinturas, usa pinturas. que usa calça comprida, Usa pantalão. não é doutrina de Deus, não. No es doctrina de Dios. Só que a igreja, Que la iglesia que abominava tudo isso, dominaba todo eso. começou a adquirir esses mundanismos na Comenzó a igreja. adquirir mundanismo en Por la iglesia. quê? ¿Por qué? Assim como aconteceu com os profetas Así como con los que profetas. caíram no laço de En Jezabel, el lazo de Jezabel. esses homens que eram de Deus. Los hombres que eran de Por Dios. isso que você vê homens antigos Você vê hombres que antiguos. pregavam a doutrina hoje estão Hoy decaídos, están decaídos. porque foram vencidos pela Jezabel do mundo Vencidos por Jezabel que del mundo. entrou nessas igrejas. Entró en las iglesias. E agora você vê essas igrejas todas En las liberais, iglesias todas liberales. todas no pecado, Todas del pecado. todo fazendo o que não é certo a palavra de Todos Deus. haciendo lo correcto delante de Dios. Aí que acontece agora, ¿Qué sucede ahora? a capital da oração, La capital de la oración. como é Jerusalém, Como era Jerusalén. como essas igrejas famosas, Las né? iglesias famosas. Que estão pregando, que pregam a palavra, Que predican la palabra. com a ausência daqueles líderes fiéis a Deus que partiram com Jesus, Los líderes fieles que perdieron con agora Jesús. também Ahora también começou a cair. comenzó a caer. Começou a permitir os shows gospel na igreja, Meter los gospel en la as luzes de iglesia. fumaça. As luzes de humo. Se pregava contra a televisão, não prega mais. Predica contra a televisão Aí más. agora começa a fazer a filmagem de Satanás Comienza los filmes de Satanás. para as igrejas, Para las iglesias. os cultos antropocêntricos, Cultos que não é o antropocêntricos. centro do homem. El centro es el Deus hombre. sempre pregou contra a idolatria. Siempre predicó contra Agora está a idolatría. idolatria dentro das igrejas. Agora a idolatria nas Até iglesias. memorial estão levantando nessas igrejas. Memorial Em levantando. memória a líderes que foram homens de Deus. Memória a É líderes que errado. eram- é É errado. idolatria diante de Deus. Idolatria ante Deus. Cultuando cultos estranhos. Cultos extraños. Cultos nos escuros. Culto no escuro. Cultos com fumaças e luzes. Cultos con humo y luces. Por aí você vê que nos dias de hoje Vê que nos dias de hoje não é diferente. no es diferente. As irmãs já começou já a pintar o cabelo. As irmãs já pintaram o Coisa cabelo. que mais nós pregávamos. Coisas que mais A predicávamos. Bíblia diz, o Senhor Jesus diz em Mateus 5, 36 e 37. Mateo 5, 36, 37 dice: Não jurarás pela sua própria cabeça, "Jurarás por tu propia que não cabeza, pode dar um fio do seu cabelo branco ou preto, puede ser un cabello blanco que o negro, passar disso é procedência maligna. pasar de ser procedencia Olha, as maligna". irmãs já estão tudo usando calça comprida. Já estão usando E pantalão. a Bíblia diz em Deuteronômio, En Deuteronomio diz a palavra de Deus, Deuteronômio 5, se não me falha a memória. 5, se me falla la Verso memoria, 20, se me falha a memória, não sei, Versículo não 20. lembro o versículo agora. el versículo ahora: Não hará traje de homem na mulher, "Ahora traje de hombre en nem la de mulher no homem. y será de mujer Por en el hombre". quê? Porque Abominação é o Senhor teu Deus. Abominação é o Senhor Olha teu que essas Deus. igrejas Mira as iglesias que estão apoiando as irmãs a calça comprida para hermanos usar pantalón, são todos abomináveis diante de Deus. todos abominables ante Dios. Está a igreja querida, Esta iglesia querida, é com o espírito do anticristo, con el espíritu del anticristo, usando essas igrejas. usando las iglesias, Essas igrejas que permitem as irmãs cortar o cabelo. que dice cortar Está el cabello, contra a palavra de Deus. está contra la palabra de Que eu Dios. diz a palavra de Deus, Paulo pregou. Pablo predicó, Lá em Coríntios diz allá en Corintios que é dice: desonra para o homem ter cabelos compridos. "Deshonra para el hombre tener E hoje cabello você largo". vê homens cabeludos, Homens barbudos, cabeludos e barbudos, até mesmo com chapéu na cabeça, con pantalón, dizendo que está pregando con a palavra. sombrero, predicando la As palabra, mulheres sombrero. com todos os seus cabelos cortados, Todos com cabelo cortado, cortando o cabelo, cortando el cabello, decotando todo, picando todo o cabelo. cortando todo el cabello. Isso é contra a palavra de Deus. Há igrejas que se apostataram. Iglesias que se apostataron, Porque o Senhor Jesus diz, usando
Paulo na palavra, ele El diz, Señor dice, usando la palabra, pregando, predicando, que é honra para a mulher ter cabelo crescido, que es honra para la mujer tener cabello porque o crecido. poder do cabelo da mulher tem o poder dos anjos. Tiene el poder de los ángeles del cabello. Eu conheço testemunho sagrado de mulher de Deus antigamente, Testimonio sagrado de mujeres de Dios que eram antiguamente, tão ungidas pelo Senhor, que eran tan ungidas por el com Señor, seus cabelos compridos, sus cabellos largos. só de tocar no enfermo, o enfermo era curado. Solo de tocar al enfermo era curado. Confirmado como diz a Bíblia, Confirmado como dice a porque Bíblia. tem o poder da unção dos anjos pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Então eles não pregam mais essas palavras Ellos no predican esas como palabras. os pregavam antigamente. Predicaban antiguamente. Será que o nosso Deus mudou? ¿Será que nuestro Dios mudó? Será que a doutrina mudou, igreja? ¿Será que la doctrina mudó? O Senhor Jesus não mudou, não. Señor Jesús no mudó. Porque diz a palavra de Deus, Que dice la palabra de eu Dios. sou mesmo ontem, hoje, Mismo ayer, e hoy. serei eternamente, diz a palavra do Senhor. Agora o falar que eles usam é isto, Ahora hablar que usan es eso. dizendo, Diciendo, isso não é doutrina, eso no es doctrina. isso é usos e Eso es costumes. usos y costumbres. É, mas a Bíblia diz que não trazeis os costumes do Egito. No traiga las costumbres de O Egipto. que é dice. ¿Qué es costumes? costumbre? É maneira de falar, Manera de hablar, maneira de se de vestir, vestirse, maneira de andar, de andar. maneira de conversar. Conversar. É um costume. Es una costumbre. Então, se Deus está falando, nós não trazer os costumes do Egito. Traiga las costumbres de Egipto. Então, esses pastores não chamam nem os irmãos de irmãs, irmãos. Esos pastores no llaman ni Olha, de chamando hermanos. de brother, Llaman né? de brother. Linguagem de gíria. Lenguajes de gíria. É, isso aí de não jerga. pode na linguagem do homem de Deus, da mulher de Eso no Deus. es un lenguaje de hombre de Dios, mujer Como é de Dios. costume do mundo. Como es costumbre del mundo. As pinturas, a vaidade. La pintura y vanidad. É coisas do mundo. Cosa del mundo. Sapato, salto alto. Zapato y taco É alto. coisas do mundo. Cosa del mundo. É o que diz a palavra de Deus. Dice la palabra de Dios. Vê essas irmãs com cabelo cortado, Hermanas con cabello cortado. né, com tranças na cabeça. Con trenzas en la O cabeza. que diz a palavra de Deus? Dice la palabra de Dios. Lá em Timóteo, Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, verso 9 a seguir. versículo 9. Abra sua Bíblia aí, Abra su Biblia em ahí. Timóteo, Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, verso 9. versículo O que 9. diz a palavra de Deus? ¿Qué dice la palabra de Diz Dios? a palavra do Senhor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Glória a Deus. Gloria a E Dios. do mesmo modo, Del mismo modo, as mulheres las mujeres se vestem se vistan em traje honesto, en traje honesto, com pudor e modéstia. pudor y modestia, Ó, não com tranças, no con trenzas, ou com o ouro, con oro, ou pérolas, perlas, ou vestido precioso. o vestido Nos precioso. dias de hoje, Nos dias de qual hoje. é o ouro que estão usando? As joias, Las joyas, os anéis, los anillos, as pulseiras, pulseiras, as correntinhas, as correntes, os brincos cadenas, nas orelhas. arete en la oreja. E aí, como é que quer dizer ser servo de Deus, servo de Deus? ¿Cómo dice ser siervo? Ah, siervo mas de não Dios? é no antigo pacto missionário. Antiguo pacto misionero. Não, Jesus está falando no Novo Testamento. Está hablando del Nuevo Testamento. É, comprar vestidos preciosos. Vestidos preciosos. Dice. Quais esses vestidos preciosos que estão falando? ¿Cuáles son esos vestidos preciosos que habla? Não uma roupa cara que você compra, não, que Não é que uma é roupa boa, cara. que doutrina, não, que são caras essas roupas de doutrina também. Então, luta nós estamos passando. No es ropa cara de doctrina, Mas no. os vestidos preciosos é as que chamam a atenção, que é precioso para o mundo. Aquellos que llaman la atención, que As es precioso roupas para el mundo. transparentes que usava na época. Ropa transparente que usaban en la época. O mulu, as roupas que eram tingidas. Ropas que O eran molusco tingidas. do fundo do mar que é tirado que tingia as roupas, são roupas caríssimas. El molusco teñido sacado del mar, O molusco servia do fundo do mar, que servía desde el fondo del mar, que tingia as que roupas teñía las ropas. e as roupas ficavam Las preciosas. ropas quedaban preciosas. Eram roupas Eran caríssimas. ropas carísimas. Então, que os ricos usavam na época. Los ricos usaban en la época. E as roupas Y indecentes. ropas Por que indecentes. fala assim, o pudor e ¿Por qué modéstia? tenían pudor y modestia? Porque as mulheres eram sensual. Porque las mujeres eran Porque na sensuales. época tinha En la época tenía os deuses estranhos Afrodite, dioses extraños do Afrodita, templo de Apolo, que eram os deuses de pagãos, Apolo de los dioses do paganos, del homossexualismo, homosexualismo, e também as mulheres da prostituição, mujeres de prostitución. que tinha como deusa do amor Afrodite. Tenía como dios de amor É Afrodita. Deus pagão, Era un dios pagano, demônio enganador. un engañador. Então fazia com que as mulheres ficavam sensual, Hacía que quedaran com sensuales. roupas curtas, roupas transparentes, para seduzir os homens ao adultério Para seducir hombres a e à adulterio. prostituição. La prostitución. Então Paulo está ensinando Pablo está enseñando que a doutrina de Jesus é la diferente. doctrina de Jesús es Que as diferente. irmãs, Las hermanas, as mulheres, las mujeres, se vestem um traje honesto. visten traje honesto.
Por que honesto? ¿Por qué honesto? Porque a mulher que é vulgar, A mejor quando a mulher é casada, por que uma mulher que una casada, mujer casada, quer dizer, serva de es Deus, sierva de Dios, quer mostrar o seu corpo para outros homens? quiere mostrar su cuerpo a otros Com hombres. saia curta, roupa indecente. Falda corta, ropa Não tem indecente. honestidade no seu No casamento. tiene honestidad en Não casamiento. tem honestidade em honrar o teu marido. Tiene de honrar a su marido. Ela está com a intenção de provocar outros Con homens intención de provocar para a otros provocar o hombres, adultério no casamento, destruição no lar. provocando adulterio y destrucción del Porque não hogar. tem honestidade, porque o espírito da pomba gira El espíritu de la do pombagira, el adultério está no coração dos tais. adulterio está en el corazón de Ele los tem que se tales. libertar. Tiene que liberarse É com pudor, con pudor, é modéstia, modestia, não com trança, tá vendo? no con trenzas. A igreja permitindo não é permitido usar trança, não. No es permitido usar Mas trenzas. gosta de usar trança também na cabeça, está errado, é antibíblico, a Bíblia que está Es falando. la Biblia que está hablando. Ou com ouro, que o ouro simboliza os brincos, todo tipo de joia, Todo brincos, tipo de joyas, aretes, ou pérolas, pérolas, ou vestidos preciosos. vestidos preciosos. Ó, mas convém as mulheres de Deus Vienen las mujeres de Dios que fazem profissão que hagan procesión em servir a en Deus servir a Dios com boas obras. con buenas obras. Pedro também, Pedro también, em 1 Pedro 3,3, 1 Pedro 3, ele vai falar: él hablará. o enfeite El delas arreglo de ellas não seja no exterior. no sea del exterior. O que está dizendo? Não seja, Deus não se agrada. Dios no se agrada Deus, no frisado dos cabelos. del frisar de los As irmãs cabellos, gostam de chapinha, hein? de los que gustan Gosta de del pintar alisado, cabelo. de pintar O el Espírito cabello. de Deus está falando que é tudo contra. Todo contra. No uso de joias de ouro e compostura de De vestes. joya de oro y compostura de vestiduras. Estou dizendo que a mulher não pode se arrumar, Estoy diciendo que no se tomar puede um arreglar. banho, andar cheirosa, andar limpa. Andar Isso limpia. aí é higiene. Perfume, eso es Mas higiene. andar com Pero modéstia. andar con modestia. Não, porque né, tem irmãos que quer ser doutrina, No quiere ser de doctrina mas mucho. anda fedendo por aí, mulher fedendo, com cheiro mal. Anda oliendo mal el Isso não hombre. é a la não, mujer. isso é espírito de imundícia, espírito de sujeira. Es espíritu de suciedad. Não precisa usar as coisas do mundo. No precisa las Anda cosas del cheiroso, limpinho, Andar limpio, arrumadinho, arrumadinha, arreglado, com mas perfume, com a roupa decente, pero con ropa com a decente. roupa de doutrina. Ropa de doctrina. Mas não adianta também ter a doutrina do corpo No sirve tener la doctrina e del ter um cuerpo. coração impuro. Tiene un corazón Por impuro. isso que a Bíblia diverte. Por eso la Biblia É advierte. santificação do corpo, Santificación del cuerpo. da alma alma. e do espírito. Glória a Jesus. Então o que aconteceu com essas igrejas? ¿Qué sucedió con las iglesias? Todas essas igrejas, irmãos. Todas las iglesias, hermanos. Permite as irmãs cortar o cabelo, Permiten a las mujeres cortar el assistir cabello, televisão, mirar televisión, usar calça comprida, usar pantalón, sapato salto alto. zapato de taco alto, São igrejas apóstatas. iglesias apóstatas, São igrejas de falsos de profetas. falsos profetas. Ah, mas ele é tão bonzinho. Es tan bueno Ele é tão carismático. y carismático. A Bíblia fala que o anticristo vai ser bonzinho e carismático, hein? También será carismático el E anticristo. fará sinais, hein? Y hará señales. Por que a Bíblia diz isso? E muitos anticristos se levantaram no mundo. Muchos anticristos se levantaron en el Porque o mundo. espírito do anticristo está usando esses falsos profetas, El espíritu del anticristo está usando los falsos dizendo que não tem profetas, nada demais. diciendo que no tiene nada Os de irmãos malo. andar Los cabeludo, hermanos usar cabelludo, os irmãos ir de short pra praia, de short para la playa, andar hermanos, seminus por aí. andar semidesnudos. Isso é doutrina de falsos profetas. Doctrina de falsos profetas. Não é a doutrina de Deus. No es doctrina de Dios. A doutrina de Deus é santa. La doctrina de Dios es santa. É o contrário, até a Bíblia até fala, o homem Está el hombre que dice, esteja encoberto cubierto. em servir a Deus com boas obras. Servir a Dios con buenas obras. Andar de regatas por aí, No andar ahí de andar manga sem corta, camisa, de short por aí. sin camisa ni short. De sunga na praia. Ahí de A mulher de pantalón, roupas sensuais, biquíni. ropa sensual o bikini. Olha o que diz a Bíblia. ¿Qué dice la Biblia? Eis que venho como ladrão. Es que ven como Guarda suas vestimentas, guarda sus para vestiduras. que não andes nu Que no andes e desnudo. não veja as suas vergonhas. Vea su vergüenza. Então, igreja querida, é a doutrina de Jesus que estamos La pregando. doctrina de Jesús que estamos predicando. Tudo que foi falado aqui foi dentro da Bíblia, Todo fue dentro de la Biblia. para desmascarar esses falsos Para mestres. desenmascarar los falsos maestros. Eles não pregam essas palavras na igreja Ellos deles. no predican esas palabras en Essas su iglesia. palavras estão engavetadas nos púlpitos. Están ahí guardadas en los púlpitos. Aí agora eles torcem as outras escrituras, como diz Pedro, Distorce las escrituras, como dice Pedro, para a sua distorsiona própria perdição. para su propia perdición. Que agora eles falam, é costume. Es costumbre, Segundo o livro tal, hermenêutica tal, não é assim que está querendo dice. dizer. Si hermenéutica tal dice Está que no es vendo? así. Falso profeta. Es un falso profeta. Paulo diz, nós não temos tais costume de contender. Nosotros no tenemos tal costumbre de contender. Quem quiser ser contencioso, Quiere ser contencioso. nós não temos tais costumes. Nosotros no tenemos tales Nem costumbres. nós, os apóstolos, Nosotros los apóstoles. nem as igrejas de Las Deus. iglesias de Dios.
Paulo diz Pablo dice, que é honroso uma mulher ter cabelo comprido, honroso a la mujer tener cabello largo, mas aquela que corta o seu cabelo, que corta su que cabello, tosqueia, que tosquea, a mesma coisa estivesse lo raspada. mismo que si hubiese Por rapado. que Paulo está pregando isso? Que Pablo Não predica estou eso. dizendo que as mulheres usam coque na cabeça, No dice que deben usar estão coque en la cortando o cabeza, cabelo. están cortando el cabello. Mas é uma estratégia do diabo que usa Una estrategia del diablo que usa. as irmãs que gostam de cortar a ponta do cabelo para ninguém perceber. Las que gusta cortar punta del Tem cabello, servo de Deus que gosta de usar o coque mesmo, tá certo. a veces utiliza Estou coque. falando sí. isso. Moño Mas tem eso. mais achando que vai esconder de Paulo dos pastores na época. Pero va a esconder el Pablo de los Aí pastores. fazia o amarrado no cabelo. Va a amarrar el cabello. Aí o Espírito de Deus revelava para Paulo falando: El Espíritu de Dios revela a Pablo. vocês diciendo, estão tosqueando os seus cabelos? ustedes están cortando su É a cabello. mesma coisa que se fosse raspada. Lo mismo que si hubiese É rapado. um pouco de fermento, Un poco de fermento. ele veda toda a massa. Levanta toda la masa. Então, irmãos, esta é a doutrina Esta es la doctrina de Jesus Cristo. de Jesucristo. Todas essas igrejas, irmão, que apoiam a política, Las iglesias que apoyan a que política. apoiam os políticos subindo no púlpito, Políticos subiendo a é a política. igreja de falso profeta. Iglesia de falso profeta. Nós, aqui na igreja primitiva, Aquí en la iglesia primitiva não temos associação com política. tenemos asociación con política. Todas essas igrejas, irmãos, Todas las iglesias. que permitem os irmãos Permite a los hermanos assistir televisão, hacer televisión, se envolver com jogos, volverse en los juegos. é a igreja de falsos profetas. Es iglesia de los falsos As profetas. igrejas que aprendem, nada demais. Ah, não tem nada É malo. esporte, jogar bola. Deporte, jugar pelota. É esporte. Es deporte. É falso profeta. Es falso profeta. Todas as igrejas, meus irmãos, já short. Toda la iglesia que permite Falso usar short, profeta. falso profeta. Todas as igrejas, meus irmãos, ficar sem camisa. Que permite andar sin camisa. Falso profeta. Falso profeta. Minhas irmãs cortar o cabelo. Se corta el cabello. Falso profeta. Falso profeta. Usar pinturas nos lábios. Pintura en los labios. As mãos que se pintam. Las que se pintan. Nos olhos. Los ojos. Na boca. La boca. Usar brinco nas orelhas. Tiene las orejas. Falso profeta. Falso profeta. Por que falso profeta? ¿Por qué falso Ele está profeta? contra tudo isso que nós pregamos aqui. Contra todo lo que predicamos aquí. A Bíblia diz outra vez, vereis a diferença Y veréis la diferencia entre o justo e o el ímpio, justo y el impío. entre o que serve a Deus e o que não serve. Ah, missionário, Ah, misionero. mas lá acontece Ahí milagres. suceden milagros. Eu recebi cura lá. Recibí una cura ahí. Eu fiz um propósito, ganhei um carro novo, uma casa. Gané un carro nuevo, una casa nueva. Aí eu te diz a Bíblia que vale você ganhar o mundo inteiro Que sirve ganar el mundo e entero perder sua alma. y perder su alma. Você ganhou as riquezas, as bênçãos, Ganó riquezas, bendición. mas não tem a sua salvação, que é mais importante. Tiene la salvación que es lo más importante. Então tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Tiene que morir para el mundo y nacer para Cristo. Então só que muitos não suportam mais essa sã doutrina. Muchos ya no soportan la sana Eles não doctrina. querem saber dessa verdade bíblica da palavra de Deus. Quieren saber de la verdad bíblica, la Eles palabra de querem a Dios. porta larga. Quieren la puerta ancha. Por isso que diz Jesus: Por eso Jesús dice, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. muchos son llamados y pocos escogidos. Esse povo me honra com os lábios, El pueblo me honra con labios. mas o coração está longe de mim. Su corazón está lejos de mí. Então, meus amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes Mis amados hermanos de oyentes, todo o Brasil e da terra, todo Brasil y la é tierra, a mensagem confrontadora contra o pecado. mensaje confrontador del É a pecado, doutrina de Jesus. la doctrina de Jesús. Ah, Senhor, muito duro esse sermão, diz Pedro a Jesus. Muy duro ese sermón, dice Pedro a Jesús. Tem que ser duro mesmo. Hay que ser duro, sí. Que é a melhor verdade que dói Por la verdad que do duele. que a mentira que engana e destrói. Mentira que engaña y destruye. Então, meus irmãos, a doutrina de Jesus ela não La mudou. doctrina de Jesús no mudó. Agora Ahora, tem uma advertência à igreja. una advertencia, iglesia. Jesus falou que nos últimos tempos Nos habla que en los últimos tiempos aparecerão falsos cristos, será falsos falsos cristos, profetas, falsos profetas, com tão grandes con sinais, grandes que señales, se capazes, se fuere eles capaz, enganariam até mesmo os escolhidos de Deus. engañaría a los escogidos de Dios. Então agora o diabo está levantando as igrejas de meia doutrina. Dios está levantando iglesia de media Muitas doctrina. vezes até cega a doutrina do corpo, Hasta sigue doctrina del cuerpo. mas não crê no batismo, nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cree en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Só crê no nome de No Jesus. cree en el nombre de Jesús. Não crê no Espírito No Santo. cree en el Espíritu É Santo. doutrina de demônio. Es doctrina de Tem a demonios. santificação do corpo, La santificación del mas não cuerpo. tem a santificação do No Espírito. tiene santificación del Espíritu. Ah, não permite as irmãs cortar cabelo, tudo isso? Permite cortar el cabello y todo eso. Ah, mas lá eles permite a televisão, Pero permite la televisión. assistir televisão. Mirar televisión. Ah, as coisas da internet. Vender las cosas de É internet. falso profeta. Falso profeta. Permite os telão nas igrejas, Vende las pantallas en la culto de iglesia. luzes e fumaça. Culto de luces y humo. É falso
profeta. Es falso profeta. Esse daí Eso es de ahí. é o maldito seja enganador. El maldito Vai engañador. cada dia de mal a pior. Cada día de mal a peor. Enganando e sendo enganado. Engañando y siendo engañado. Mas nós não. Pero nosotros Nós no. temos Deus. Tenemos Dios. Quem é de Deus nos ouve. Quien es de Dios nos oye. Quem não é de Deus não nos ouve. No es de Dios no nos Por oye. isso nós conhecemos que tem Espírito de Deus e Espírito do erro. Conocemos el Espíritu de Dios y Por el isso que error. Deus diz, maior o que está em El nós que está en nosotros do que o que está no mundo. Então, meus amados irmãos e irmãs ouvintes, amados hermanos de oyentes, todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y la tierra. então daqui a palavra de Deus acerca de Olá e Olibá, La palabra de Dios sobre Alá y a Olivá. cidade de Israel e Jerusalém, Israel y Jerusalén. que abandonaram a doutrina de Deus, Claro, la doctrina de mas o Dios. castigo de Deus veio El para ela. castigo de Dios vino para A ellas. mesma coisa para essas igrejas que se apostataram, Lo mismo con la iglesia que como Olá e Olibá. Olá y Olivá. Elas Ellas estão na apostasia, están en la apostasía. estão apoiando todo tipo de pecado e mundanismo. Todo tipo de pecado y Mas mundanismo. o castigo de Deus virá para El castigo elas. de Dios vendrá para E ellas. quando será? ¿Cuándo será? No dia do juízo final. Día del juicio final. Na volta de Jesus, La venida de Jesús. eles vão ver o que eles merecem. Va a ver lo que merece. Porque estão enganando o povo. Está engañando el pueblo. Esses pastores mundanos, Pastores mundanos. envolvidos com a política, Envolvidos con la com a política, televisão, con la televisión. que apoia o divórcio, Apoia o divórcio, o segundo casamento. segundo casamento. São igreja de falsos La profetas. iglesia de falsos E profetas. no último dia, En el último día não vai escapar. no escapará. Deus não terá o culpado por inocente. Tendrá por culpable al Então inocente. Deus está falando acerca da tua santa Está doutrina. hablando acerca de su sana doctrina. Quer ser salvo e ir para o céu? Quiere ser salvo y ir para el Tem cielo. que ter a doutrina. Tiene que tener la doctrina. Mas por que tem que ter doutrina? ¿Por qué tiene que tener Porque doctrina? diz Jesus, Que dice Jesús. sem a santificação, Sin la santificación, a qual ninguém nadie verá o Senhor. verá al Señor. Vamos, amados irmãos e irmãs ouvintes. Amados hermanos oyentes, Aí está a ahí mensagem está el mensaje da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Ainda existe igreja Existe iglesia que prega a verdadeira doutrina. predica la verdadera E doctrina. uma dessas Y igrejas una de esas iglesias, é a igreja primitiva, a iglesia primitiva. doutrina divina. Doctrina divina. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, não tem salvação se não tiver doutrina, no tiene salvación si no hay doctrina. se não tiver santificação e Si obediência. hay santificación y obediencia. Que o Espírito de Deus só habita aos que lhe El obedecem. Espíritu de Dios solo habita quien obedece. Então obedece a palavra de Deus. Obedece la palabra de Dios. Nós pregamos aqui a mensagem. Predicamos aquí el mensaje. Olha o que aconteceu com essas Miren mulheres. esas mujeres que Olá e acontecieron. Olibá, Olá y Olivá, que simbolicamente simbólicamente, é a cidade de Jerusalém la ciudad de Jerusalén e Samaria. y Samaria. Olha o que aconteceu com eles. Vocês conhecem um pouco Ustedes conocen un o poco que diz a Bíblia. que dice la Biblia. Eles foram mortos, Foram mortos, foram castigados, fueron castigados, sofreram muito. sufrieron mucho. É o que está acontecendo Es lo que está com sucediendo muitas dessas igrejas. en muchas de esas Estão iglesias. sofrendo coisas terríveis Sufriendo cosas e terribles. não sabe por quê. No sabe por qué. Porque não se humilha diante de No Deus. se humilla delante de Dios. Tem que voltar ao primeiro amor. Hay que volver al primer amor. Lembra depois onde caíste Recuerda dónde caíste. e volte às primeiras obras. Vuelve a las primeras Qual é obras. as primeiras obras? ¿Qué primeras obras? Obra de santificação, de Obra obediência. de santificación y obediencia. Mas muitos já se apostataram da fé. Se apostataron de la fe. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito de Deus El revela Espíritu de Dios revela que nos últimos en los tempos últimos tiempos alguns se apostatarão da fé, algunos se apostatarán de la fe. dando ouvidos a espíritos Debido a enganadores espíritus e a engañadores. doutrina de demônio, Doctrina de demonios. pela hipocrisia Por la hipocresía. de homens que falam mentira. Hombres que hablan mentira. Hipocrisia o quê? Falsidade. Es la falsedad. Estou dizendo para você que você pode cortar o cabelo, irmã. Que puede cortar el cabello, Que hermana. você, irmão, pode andar cabeludo. Que puede andar cabelludo. Que você pode ver televisão. Puede ver la televisión. Que você pode jogar Puede futebol. jugar el fútbol. Que você pode fazer todas as coisas que o mundo Y oferece. hace todas las cosas que el mundo ofrece. Estou mentindo para você. Está mintiendo a usted. São doutrina de demônios Doctrina de demonios son e espíritos enganadores. espíritus engañadores. Não é a doutrina do No céu es doctrina del cielo. que leva para o céu com Jesus. Ya para el cielo con A Jesús. doutrina do céu que leva para o céu com Jesus. Ya para el cielo con Jesús. La Essa doctrina- pregação que nós pregamos aqui agora. la predicación que predicamos por Que usted ahora. antigamente era normal pregar essas pregações. Igualmente era normal. O las povo se predicaciones. animava. El pueblo se animaba. Mas isso daí já fica como chão nos ouvidos. Ya vino, comenzó en los Fica oídos. irritado, não aceita Que irritado no acepta. essa pregação verdadeira Predicación verdadera da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Então, meus amados irmãos e irmãs ouvintes, Los amados hermanos de oyentes. todo o Brasil da terra, todo Brasil, la aí tierra. está Ahí está. a mensagem de El Jesus, mensaje de Jesús. a mensagem da palavra de El Deus, mensaje de la palabra de que Dios. nós pregamos, que o Espírito Santo de Deus pregou aqui Eles- para todos El nós. Espíritu Santo predicó a A nosotros. doutrina de Jesus não La mudou doctrina de Jesús no mudó. e nem mudará. Ni mudará.
Essas igrejas, Esas iglesias, como foi Olá e Olibá, como fue Olá y Olivá, se contaminaram com o divórcio. contaminaron con el divorcio. Já no Antigo Testamento, Malaquias 2:16, Testamento Malaquías 2:16, que me falha a memória, falla la memoria, que fala que dice, que Deus odeia o divórcio, Dios odia el divorcio, Deus odeia a separação. Dios odia la separación. Ó, já no Antigo Testamento, En hein? el Antiguo No Testamento, Antigo Testamento, Deus já fala. ya habla en el Antiguo Testamento, Malaquias 2:16, me falha a memória, 2:16, que fala que Deus odeia o divórcio. Dios odia el divorcio. E essas igrejas, vai ver esses pastores, Y esos pastores já abandonaram as suas esposas, ya abandonaron sus que esposas, cresceu espiritualmente com eles. creció espiritualmente con ellos, Esses pastores mundanos largam suas esposas largan sus para ficar esposas com a mais nova, para quedar con la más nueva, se relacionando relacionándose com obreira da igreja, obrera de la iglesia, mulheres com secretárias da igreja, con secretarios de la iglesia, que são outras mundanas y também, mundanos también, que andam mundanas, nesse pecado. que andan en ese Não pecado, estou generalizando, estoy mas as generalizando, que andam nessas práticas. de las que andan en E prácticas. aí vira um amor Ahí viene el amor satânico que o diabo coloca, satánico que el um diablo amor à coloca, carne, uma adultério, prostituição, adulterio, prostitución, e aí são destruídos os casamentos. y son destruidos los casamientos. Verdadeiro, o casamento bíblico, o único casamento primeiro. El único casamiento primero De um jovem solteiro e uma jovem solteira que se casam. de un joven, una joven soltera que se casa, Aí agora abandona a sua esposa ahí abandona a su esposa para ficar com a mulher mais para nova, quedar con la mujer más nueva, até a mulher mais velha. hasta la más vieja, Mas vão para a beleza exterior, vamos para la belleza exterior, não a interior. no la interior, Vão atrás do que a carne gosta, va atrás de lo que la do carne le que a gusta, carne deseja. la carne desea, Aí estão abandonando a doutrina, ahí abandona la já doctrina, abandonaram muito deles. ya abandonaron muchos de ellos, E agora apoia o y divórcio. ahora apoya el divorcio. Pastor divorciado e casado 2 ou 3 vezes. Pero usted ha casado 2, 3 Deus veces. odeia o divórcio. Dios odia el divorcio. Casamento é um só. Casamiento es uno A solo. Bíblia mesmo diz, meus La irmãos, Biblia dice, hermanos, que aquele que se casar com a mulher, aquel que se casa con la mujer, contando com seu marido vivo, estando su marido vivo, ou a mulher casar com o homem, o la mujer casada estando con sua esposa viva, estando su esposa viva, comete adultério. comete adulterio. Todo homem que deixar sua mulher, Todo hombre que deja a su mujer, diz Jesus, dice Jesús, e casar com outro e com outra, casa con otro, con comete otra, adultério. comete adulterio. E o que diz a Bíblia? ¿Qué dice la Biblia? Para onde vão os adultos? Para o céu, igreja? ¿A dónde van los adúlteros? ¿Al cielo? Para onde vão os adúlteros? ¿Dónde van los Para o adúlteros? inferno. Al infierno. Que diz a palavra de Deus em Apocalipse 21, verso 8. Dice en Apocalipsis, Os adúlteros los adúlteros não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino del Se cielo. não herdarão o reino do céu, No heredan el reino é del o que cielo. diz em Salmos 9, Lo que 17. dice en Salmos 9, Aos 17. ímpios as Los nações impíos de las naciones que se esquecem de Deus se olvidan de Dios, são lançados no son inferno. lanzados en el infierno. Ah, mas não é só o divórcio segundo o casamento, No não. es solo divorcio y segundo casamiento. Está casado com a esposa ou com o esposo, Casado con el esposo, esposa, cometendo sexo ilícito. cometiendo sexo ilícito. Porque é a televisão de Satanás, Porque la televisión de Satanás, esses programas imorais, programas inmorales, essa internet satânica também, internet satánico también, que faz com que o esposo, a esposa, hace que el esposo y esposa, ah, mas para nós unir o casamento, para unir el tem que casamiento, fazer uma coisa diferente, né? tenemos que hacer cosas Cometendo diferentes. sexo ilícito, Y sexo ilícito. tá vendo? Está viendo. É coisa de satânico isso aí, do diabo. Cosa satánica del Tem diablo. destruído os lares, a família, a impureza. Destruyó hogares, familia O que, impureza. que a Bíblia diz em Hebreus? Dice en Hebreos, Que Deus julgará os Dios adúlteros juzgará a los e adúlteros, todos aqueles que contaminam as suas camas. aquel que contamina sus camas, Casamentos que são casamentos sérios, sabiendo que son casamientos está serios, contaminando o seu casamento com sexo ilícito. contamina con sexo ilícito. Sexo ilícito nos casamentos. Sexo ilícito en casamientos. Está viendo. Deus julgará os adúlteros Dios juzgará a los e os que adúlteros, cometem los que cometen sexo ilícito. sexo ilícito. Está vendo, meus irmãos? Está viendo, Por hermanos. isso que a Bíblia diz no tempo do fim, La Biblia dice en tiempo seria de como fin, foi nos dias de Ló. como fue en los días de O Lot, dia de Ló era tempo terrível. eran tiempos Adultério, terribles. prostituição, homossexualismo, Adulterio, prostitución, lesbianismo, é homosexualismo, tudo satânico, tudo do diabo. todo satánico, lesbianismo, A de todo Bíblia el diz, não diablo. deterá o homem com homem, No echará hombre con hombre, ou mulher com mulher, mujer con mujer. que a abominação é para o Senhor teu Deus. La abominación al Señor E a tu Dios. Bíblia também ensina La Biblia enseña que también aqueles que apoiam, aquellos que apoyan, os que consentem essas coisas, que consienten é essas digno de morte. son dignos de muerte. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa é a palavra verdadeira. Esa es la palabra Mas verdadera. muitos não pregam porque estão com medo. Muchos no predican porque están con Porque miedo. os anticristos que estão na política, nas leis, Cristo de política y leyes, não só do Brasil, mas do mundo no inteiro, solo de Brasil, sino del mundo são entero, contra. son contra. Muitas vezes leva pastor preso. Lleva al pastor O preso. pastor tem que pagar Tiene que pagar fiança, né? Tem que pagar o que mais mesmo lá que fala? la fianza, A indenização. la indemnización. Tá vendo?
Porque se acha no direito de não poder pregar contra isso. Tienen derecho a no poder predicar contra eso. Mas eles usam o nome de Jesus para blasfemar, né? Usan el nombre de Jesús para blasfemar. Mas eles têm que ter direito de eles não ser julgados pela Tienen palavra. derecho de no ser juzgados por la palabra. Então, é o que diz a palavra de Deus. No dia do juízo final, El día del juicio final não vai ter desculpa. no tendrá disculpa. Deus não terá o culpado por Dios inocente. no tendrá por culpable al A inocente. palavra de Deus está sendo La pregada. palabra de Dios está siendo E os predicada. pastores têm que pregar doutrina. Tienen que predicar doctrina los Quero pastores. os pastores pregando doutrina aqui. Que los pastores predicando Não só doctrina aqui, aquí. mas em todas as igrejas primitivas, doutrina divina. Todas las iglesias primitivas doctrina Pastor divina. que não pregar doutrina vai ser tirado. Pastor que no predica será sacado. E não só o pastor. No solo el pastor. Os cooperadoras, Cooperadoras. membros e membras Miembros y que miembros. têm oportunidade, que aqui os membros também pregam, os membros também pregam. También los miembros predican. Os obreiros pregam. Obreros predican. E os que tiver oportunidade de pregação, prega a doutrina. Que tienen oportunidad de predicación predica Se não doctrina. pregar a doutrina, não vai ter No predica doctrina no tendrá oportunidade. oportunidad. Vai ser trocado e tirado. Será sacado y quitado. Prega a doutrina de Jesus. Predica doctrina de Ah, Jesús. mas não vem muita gente. No viene mucha gente. Mas é o que Jesus falou. Es lo que Jesús dijo. Muitos são chamados, Son llamados. mas poucos são os escolhidos. Pocos son los escogidos. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Recibe esa palabra en nombre de Jesus convida pra com ele. É uma viagem. Viagem longa. Mas é Jesus. Viagem longa. É muito longa. Ele veio aqui, morreu na cruz. O Evangelho tem água viva, tem pão da vida. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa. Deus mandou a cura divina. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando. Amém, Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos fazer oração agora. Vamos a hacer la oración ahora. A oração da cura divina, Oración de la cura divina. a oração da libertação De la liberación. para todos os ouvintes, Todos los oyentes. e não só para os No ouvintes, solo oyentes. mas para todos os nossos irmãos. Mas para todos los E hermanos. na oração da fé, La oración de la fe. eu chamo os presbíteros Llamo a los presbíteros. para no momento da oração da fé, Para el momento de la oración ele de la ungir fe. vocês. Quiera ustedes. Porque conforme está na Bíblia, né? Conforme está en la A Biblia. oração da fé La oración de la fe. sará o doente. Hará al doliente. Se alguém enfermo na igreja, Alguien enfermo en la iglesia. sará os Los presbíteros. presbíteros. Com oração da fé, unção com óleo, Unción con aceite. sará o doente. Sanará al Então doliente. assim entendo Así entiendo. que no momento da unção com óleo, El momento de la unción con aqui aceite. na nossa igreja, Aquí en nuestra iglesia. tem que ser um momento da unção na hora da oração da fé. Tiene que ser la oración de la fe. Se for terminar o culto, Puede terminar. os presbíteros ungir a igreja. Presbíteros. Aleluia. Então vamos orar agora também Vamos a orar ahora para también. todos os Para ouvintes. todos los oyentes. Vamos orar pelas almas Por que las vão almas aceitar que van a Jesus. aceptar a Jesús. Em nome de Jesus En Cristo. nombre de Jesús. Quero fazer uma pergunta, se tem algum católico no nosso meio? Hoje não tem, ¿Hay né? algún católico en nuestra Crente de outro iglesia? ministério, de alguém conosco hoje? Creyente de otro ministerio. Todos são daqui da igreja primitiva, né? Todos son de la iglesia Então primitiva. amém. Então vamos orar. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Ó Deus poderoso. Ó Deus criador dos céus e da terra. Nesse momento, ó Deus de oração, eu apresento meus queridos irmãos e irmãs, ó Deus, que estão, ó Deus, clamando pelo seu socorro, clamando pela tua ajuda, clamando, meu Deus, pedindo a Deus a tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, Deus de infinita misericórdia, Deus de infinita bondade, eu clamo agora pedindo a Deus o socorro do Senhor às almas, o socorro de Jesus, ó Pai, a todos meus irmãos que estão passando por momentos difíceis, por momentos, ó Deus, de enfermidades. Ó Jesus querido, tenha de misericórdia,
tenha de compaixão, tenha de piedade, ó Deus, e confirma a bênção, o milagre, olha, ó Deus, os pedidos de oração que estão aqui, ó Deus, para nós orarmos, clamarmos ao Senhor, pelo socorro de Deus, as almas, pelo socorro de Deus, ó Pai, a meus queridos irmãos e irmãs, de todo o Brasil e da terra, sai demônio dos vícios, sai demônio dos tóxicos, sai demônio, sai, que escraviza as pessoas no pecado, saia pelo sangue de Jesus e confirma, Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, Jesus. Amém, igreja? Amén, iglesia. Vamos agora fazer a parte das ofertas, Esta es la irmãos. parte de las ofrendas. Vocês que podem ajudar a obra de Para Deus, ayudar la obra de Dios. vocês ajudem em nome de Ayuda Jesus. en nombre de Jesús. Você que não pode ajudar hoje, não fique triste. Quede triste, se puede ayudar Em hoy. nome de Jesus, Deus vai preparar Dios va a uma preparar porta do emprego para você, todo empleo para para usted. que você possa ajudar a obra de Deus. Pueda ayudar a la obra de Vamos Dios. orar pelas ofertas, igreja, Orar por las ofrendas, para que iglesia. Jesus venha abençoar vocês, Bendecir ustedes. todos dando glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, abençoa os irmãos que estão ajudando, os irmãos que estão ofertando a tua casa, Senhor. Confirmai a bênção, os irmãos também que ajudam, meu Pai, com a sua ajuda online, Jesus. Confirma, meu Deus, a bênção, confirma, meu Deus, a vitória, prosperando a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, repreendendo o devorador, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, Senhor Jesus, amém. Vamos orar, igreja, vamos louvar. Jesus convida para com Ele a viagem, viagem longa, é muito longa. Viagem longa, mas é Jesus. Ele veio aqui, morreu na cruz. O Evangelho tem água viva, tem pão da vida. Tem água viva, tem pão da vida. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, agora nesse momento, en este momento vamos fazer a oração da fé. vamos a hacer la oración de la Eu fe. peço para os irmãos virem aqui à Que los frente. hermanos venir Os adelante. presbíteros vão ungir vocês Quiero a ustedes no momento el momento da oração da fé, de la oración de la no fe. nome de Jesus, amém? nome de Jesus. Vamos orar, Vamos e orar. os presbíteros vão ungir vocês Quiero a ustedes em nome de Jesus, todos dando glória, glória, glória a Deus. Já pode começar a ungir, presbíteros, todos dando glória, 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 glória a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, confirmai a bênção, o milagre de Jesus na vida, meu Pai, dos meus irmãos, na vida, meu Pai, das minhas irmãs. Repreenda, meu Pai, toda enfermidade no fígado, toda enfermidade no coração, está repreendida agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Toda obra maligna, toda obra do diabo, sai demônio, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, sai demônio da enfermidade. A Bíblia diz que a oração da fé sarará o doente, curará os enfermos. Ó Deus poderoso, Deus Criador do céu e da terra, confirmai a bênção, confirmai o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia, Satanás, saia, espírito imundo. Ó meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, e eu creio, Jesus, no milagre de Jesus, que todos vão sair daqui curados e libertados
curados pelo poder da fé em Deus, pelo poder do nome de Jesus. Toda enfermidade saia, saia. Visita os ouvintes também, Jesus, curando as suas enfermidades em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade saia pelo sangue de Jesus. Ó Deus poderoso, tenha misericórdia e tenha de compaixão e piedade dos meus irmãos, e piedade, ó Deus, das minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, confirmando, ó Deus, a bênção e a vitória. Leva-nos em paz para o nosso lar e para a nossa casa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Filho de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Então quem tem a paz de Jesus diz: Deus abençoe em nome de Jesus. Linha aberta, estúdio e linha aberta. Glória a Deus.